Deus nunca nos perderá. Juntamente com o fato de sermos selados até o dia da redenção, como consequência, Deus nunca perderá aqueles que ele obteve. Aqueles que vieram até Deus por meio da fé em Cristo nunca serão perdidos, porque Deus, que é maior que tudo e todos, nunca deixará que se percam. João 6, 37 a 40. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai, que me enviou, é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me ouviu é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 10, 25 a 30. Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vo-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o cristão pode estar segurado de que Deus nunca vai perdê-lo. Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. Quaisquer outras passagens bíblicas que você achar que implica perda de salvação, pode se assegurar de que ou você está lendo vendado, como diz em 2 Coríntios capítulo 3, ou não está sendo considerado o contexto. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por nós sermos feitos filhos de Deus pelo Espírito através da fé em Cristo, então também, ao mesmo tempo, somos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo da herança que é de Cristo, a qual Ele compartilha com a gente, de todas as coisas que foram feitas por Ele e para Ele. Use um pouco a sua imaginação, que Deus também te deu. Deus, em Cristo, fez todas as coisas, e a sua herança são todas as coisas criadas por Ele. E essa herança Ele compartilha com os herdeiros, que são os filhos de Deus, assim feitos pelo simples ato de fé. Romanos 8, 14 e 18. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Colossenses 1, 12 a 20. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o principado e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, todas as coisas estão reconciliadas nele, em Cristo, por quem todas as coisas foram feitas, e para ele. É difícil para nós entendermos o que significa juntar ou reconciliar todas as coisas em Cristo, porque nós sempre pensamos em coisas à parte de nós. Nós pensamos que virtude é uma coisa e vida eterna é outra coisa, e que justiça, amor e redenção todas são coisas diferentes. Mas, na verdade, justiça, vida, amor e redenção são, na verdade, alguém, que é Cristo. Então, eu não simplesmente tenho vida eterna, eu tenho Cristo, que é a vida eterna. Eu não simplesmente sou justa ou tenho justiça, eu tenho Cristo e visto Cristo. E por isso também estou vestida em justiça, porque Ele é justiça. Eu não tenho amor dentro de mim, mas tenho Cristo, que é amor. E assim nós crescemos em Cristo também, aprendendo a reconciliar todas as coisas em Cristo. Vencedores. Também em Cristo somos vencedores. Vencemos o mundo em Cristo. E por vencermos, temos direito de comer da árvore da vida. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E quem é aquele que vence? É aquele que é um guerreiro e luta no exército? É aquele que faz grandiosas obras em nome de Deus e, portanto, diz que vence? Vamos ver quem é aquele que vence de verdade. 1 João 5, 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? É o Senhor Jesus, nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou por nossos pecados, para que tenhamos a vida eterna, que é sua própria vida. E qual a consequência daqueles que são vencedores? Romanos 8, 36 a 39. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja que apesar de cristãos serem entregues à morte, nudez, fome, tortura, o que seja, nada dessas coisas definem o que é ser vencedor. Ser um vencedor está no simples fato de ter fé em Cristo. A perseguição é apenas uma consequência que não tira a identidade do cristão perante Deus. Nós não olhamos para a nossa própria vida nessa terra, no aqui e agora, para comprovar verdades espirituais, mas sim olhamos para Deus, para a sua palavra e o que ele diz ser verdade. Corpo de Cristo e Igreja. Pela fé no seu nome, Cristo nos fez o seu corpo e a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Por nos tornarmos o seu corpo, nós somos sua completude e ele nos ama. Vamos pensar nos nossos próprios corpos. Nós não somos apenas cabeça, somos também o corpo, de modo que quando não temos o corpo, morremos. Então somos gratos e cuidamos do nosso corpo. Tentamos ter uma boa alimentação, fazer exercícios e não flagelamos ou cortamos nossos próprios corpos de propósito, porque queremos cuidar dele. Romanos 12, 4 a 6. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que,
tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida de fé. Aqui nós conseguimos entender a identidade do corpo de Cristo. É uma identidade coletiva formada de várias partes, assim como um corpo comum é formado de vários membros. E quem são esses membros? Aqueles que estão em Cristo. E aqueles que estão em Cristo são simplesmente aqueles que têm fé no seu nome. E o conjunto de pessoas que estão em Cristo formam o corpo de Cristo. Isso coletivamente. E individualmente somos membros uns dos outros. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros com funções diferentes, assim é também o corpo de Cristo. Cada um tem um dom, mas não é um melhor do que o outro, mas sim cada um exercita seu dom em benefício dos outros. 1 Coríntios 12, 27. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então somos todos membros de um único corpo. Todos nós temos dons diferentes dados por Deus, de modo que não devemos rebaixar alguns e honrar acima da medida outros, porque todos, usando seus dons, beneficiam aos demais. E quando um é honrado, todos são honrados, pois são um. E se somos o corpo de Cristo, quem é a cabeça? A cabeça é o próprio Jesus Cristo. Efésios 1, 19 a 23. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o entre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Colossenses 1, 17 a 19. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aqui já podemos ver outra coisa também. Como eu falei, a identidade coletiva da união dos cristãos é a da do corpo de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, também há outra identidade coletiva, a igreja. Nós somos o corpo e a igreja. Por um lado, somos o corpo cuja cabeça é Cristo. Por outro, somos a igreja, que é a noiva de Cristo, cujo noivo é o próprio Cristo. Efésios 5, 20 a 33. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Essas passagens sobre o casamento não são simples exortações de se viver uma vida boa e digna. Elas carregam o peso de serem comparadas com o casamento do Cordeiro, que é Jesus, com a Igreja. Alguns mais progressistas podem ficar irritados por essas exortações dizerem: mulher, reverencie o seu marido. Já os mais conservadores, por causa dessa mesma exortação, devem ficar felizes. Viu? A Bíblia apoia o conservadorismo. A Bíblia apoia o homem ser a cabeça da mulher e da casa. Mas eu quero que vocês saiam da dicotomia política entre esquerda e direita e pensem na riqueza de informações a respeito de Jesus que conseguimos ao vê-lo através do casamento. No casamento bíblico, é dito que um homem e uma mulher deixam seus pais e se unem em uma só carne para o resto da vida, ou seja, até que a morte de um deles os separe. O casamento é para sempre, mas por causa desse mundo onde existe morte, a morte é responsável pela separação. É assim que deveria ser, certo? Olhando por essa lente temporal, se o casamento dos homens deve ser para sempre até a morte, imagine quão maior segurança nos dá na nova criação onde não existe morte, de que estaremos juntos de Deus para toda a eternidade. E no casamento dos homens, homem e mulher se tornam um só. Já no espírito, aquele que crê no Senhor se torna um só espírito com ele. 1 Coríntios 6, 15 e 17. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. O casamento terreno é tão sagrado porque é uma figura do casamento eterno de Cristo com a Igreja. Na analogia, Cristo é o noivo e a Igreja a noiva. Estamos falando de novo de uma identidade coletiva, a união daqueles que estão em Cristo. Cristo morreu pela Igreja porque ele a ama, e ele cuida dela. E a Igreja, em troca, ama Cristo porque ele também a ama, e ela o reverencia porque ele cuida dela sempre. Pois são um só corpo, e ninguém maltrata o seu próprio corpo, mas o nutre, cuida e limpa. Então, esse foi um vídeo para falar sobre um pouco da nossa identidade em Cristo e daquilo que temos direito na justificação. Porém, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, certo? Porque as riquezas de Deus são infinitas, e esse amor é verdade em nós por Jesus. Mas também, eu ainda nem abordei tudo que a Bíblia mostra pra gente sobre esse assunto, e também apenas falei de cada ponto superficialmente. Espero ter a oportunidade de falar muito mais sobre cada uma dessas coisas a fundo. O intuito desse vídeo foi simplesmente mostrar, mas nas próximas vezes explico com mais profundidade. Vamos sempre lembrar que o crescimento espiritual está em reconciliar todas as coisas em Cristo e observar o mundo pela lente do Evangelho. Até a próxima!